Entidades jornalísticas denunciam risco à liberdade de imprensa na decisão de Moraes. A segunda reunião entre Lula e Alcolumbre. Lulinha muda de endereço comercial na Espanha. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora em Oeste Sem Filtro. E associações ligadas à imprensa manifestaram preocupação com a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de autorizar a busca e apreensão na casa do ex-secretário do Maranhão, Raimundo Cotrim, apontado como a fonte do jornalista Luiz Pablo, autor de reportagens sobre o suposto uso irregular de carros oficiais pela família do ministro Flávio Dino. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT, a Associação Nacional de Editores de Revistas, a ANER, e também a Associação Nacional de Jornais, a ANJ, afirmaram que a medida pode atingir o sigilo da fonte garantido pela Constituição. As entidades sustentaram, em determinado trecho, abre aspas, a violação do sigilo do profissional e de suas fontes leva a intimidações contra a imprensa que não condizem com o Estado democrático de direito e o livre exercício do jornalismo, fecha aspas. As associações também questionaram o fato de a decisão ter ocorrido no chamado inquérito das fake news. Na avaliação das entidades, o inquérito sigiloso não tem objeto determinado nem prazo de duração. Outro ponto citado foi a aplicação da medida contra uma pessoa sem prerrogativa de foro. Gustavo Segré, muito boa noite, seja bem-vindo. A gente abre o programa de hoje mais uma vez dando destaque a essa notícia que repercutiu muito desde ontem, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de quebrar o sigilo de uma fonte do jornalista do Maranhão, Luiz Pablo, e a gente reforça aqui, e essas entidades todas de imprensa também reforçam que uma democracia só existe com uma imprensa livre, que depende de fontes também protegidas, claro, principalmente investigações jornalísticas de interesse público que denunciam, né, questões como essa, que foi no caso do jornalista Luiz Pablo, desse uso supostamente irregular de carros oficiais por parte do ministro Flávio Dino e seus familiares. Boa noite, Paula. Boa noite à nossa querida audiência, mestre Augusto Nunes, querido Adalberto, a nossa querida Ana Paula Henkel. Eu vou ler algumas questões que parece que o Alexandre de Moraes ou não lembra ou não quer saber. E tem a ver com a Constituição. Lembrando que o Supremo Tribunal Federal, em teoria, segundo a República, é o guardião dessa Constituição que o ministro não está respeitando. No artigo 5º, inciso 14, diz: assegura o acesso à informação e resguarda o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Riscou, não está mais, a Constituição foi modificada. O inciso 9º do mesmo artigo protege a liberdade de expressão e comunicação independentemente de censura ou licença. E o artigo 220 da Constituição Federal também determina que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação não sofrerão qualquer restrição observado no próprio texto constitucional. São 3 menções na Constituição Federal que eles conhecem bem, que não está sendo respeitado. E aí, Paula, agora apelo à seguinte questão. Está dentro do inquérito das fake news. A pergunta é, foi uma fake news? Porque existem 2 possibilidades. Ou o ministro e sua família não utilizavam o carro, e aí pode ser injúria, calúnia, difamação, o que quiser. Você reforçou perfeitamente, não tem foro privilegiado. O que o STF está fazendo aí? E aí a outra questão, se foi utilizado, não é uma fake news. Por que está no inquérito? Então, a presunção que a gente tem com essa situação é que está tentando coibir fontes para denunciar, por exemplo, corrupção. Quem vai denunciar o corrupto se a fonte está correndo o risco de ter uma busca ou apreensão, o que for que seja? E aí eu lembro com tristeza de uma fala de Martin Niemöller. Em 1933, ele colocou uma frase, estamos falando da época Alemanha complicada, que dizia: um dia vieram buscar o meu vizinho socialista, mas como eu não sou socialista, não me preocupei. Aí no dia seguinte foram buscar o vizinho que era sindicalista, mas ele não era sindicalista, então também não me preocupei. E todos os dias foram buscar o católico, o judeu, até que um dia vieram me buscar e não tinha ninguém para me defender.
Então, quando a gente observa isso, e lugares que são paraísos da liberdade de expressão, como a revista Oeste, nós precisamos nos manifestar, colocar a nossa enérgica oposição a esse tipo de coisas, porque o que está tentando se buscar é precisamente coibir a fonte para que o jornalismo não tenha de onde pegar informações que são válidas para a sociedade. Ana Paula Henkel, boa noite, seja bem-vinda, Ana. Esse é um ponto, queria pegar de onde deixou também o Segre, Ana, que o fato, né, essa denúncia feita pelo jornalista do suposto uso irregular de carros oficiais por parte do ministro Flávio Dino, ainda não foi devidamente esclarecido. Ontem nós trouxemos aqui, inclusive, a nota à imprensa que foi divulgada pelo advogado dessa fonte que sofreu ali a medida de busca e apreensão, que ele está, inclusive, preso, está em prisão domiciliar, e eles disseram que essa denúncia ainda segue sem esclarecimentos, permanece sem apuração. Essa denúncia do uso dos carros oficiais. E tem esse caráter intimidatório da medida, e me lembrei, por exemplo, do caso da jornalista Malu Gaspar, do Globo, que divulgou o contrato de 129 milhões de reais, firmado com o escritório da advogada Viviane Bart Moraes, mulher do ministro Alexandre de Moraes. Ela divulgou essa informação. Vai fazer o quê? Vai quebrar o sigilo da fonte, da jornalista que divulgou essa informação, que tem, sim, um interesse público que ainda não foi esclarecido? Pois é, Paula, eu tinha notado exatamente aqui o caso da Malu Gaspar. Boa noite, Paula, querido Segre, Piotto, mestre Augusto, boa noite à nossa audiência. Paula, a questão é que agora a imprensa geral, porque foi avisado lá atrás, em 2019, que chegaria em todo mundo. A imprensa agora tem dois caminhos, né, perigosos. Como você disse, vai quebrar o sigilo da fonte ou vai quebrar os dentes, né? Porque teve recado assim também para jornalista, não de ministros, mas de gente muito poderosa envolvida com outros ministros. Aquele jornalista ali, vamos quebrar os dentes. Então, esse é o nível de como a imprensa no Brasil é tratada. Ou você quebra os dentes, ou você quebra o sigilo da fonte. Lembrando, Paula, que nesse caso específico, nós estamos falando da investigação de um fato. O jornalista não estava investigando o ministro Flávio Dino ou qualquer relação do ministro Flávio Dino com outros magistrados ou com outras pessoas do setor público. Ele estava investigando um fato que deveria e tem que ser, e era público, do uso de carros sustentados pelo dinheiro do pagador de impostos. Paula, isso era, e agora essa fonte sendo perseguida, o jornalista sendo perseguido, isso deveria parar tudo, deveria parar a República, porque se não há uma imprensa livre para fiscalizar os poderes, como o nosso querido, saudoso J.R. Guzzo sempre falava aqui, é o papel da imprensa fiscalizar os poderes, independentemente de quem esteja no poder executivo. Se nós não temos uma imprensa corajosa, se primeiro parte da imprensa é vendida e a outra parte agora tem medo, porque isso, Paula, é um claro recado tirânico e covarde do ministro Flávio Dino a toda a imprensa. E aí não custa nada a gente relembrar, né, aquele vídeo que a gente sempre mostra aqui do então deputado Daniel Silveira dizendo: isso aí vai chegar em todo mundo. O ano era 2019. Chegou. E a decisão do ministro Alexandre de Moraes também provocou incômodo entre integrantes da Suprema Corte. Magistrados ouvidos por Oeste avaliaram que a medida pode representar violação à liberdade de imprensa e também à liberdade de expressão. Um dos ministros ressaltou que a preservação da origem das informações é garantia essencial para o trabalho jornalístico.
Já um outro integrante do STF demonstrou preocupação com o precedente criado pela decisão e com a possibilidade de medidas semelhantes serem adotadas em outros casos. Adalberto Piotto, muito boa noite. A gente traz um pouco dos bastidores e da repercussão dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes entre os colegas do Supremo Tribunal Federal e o perigo disso de abrir um precedente, né, para em outros casos também ocorra essa inversão, né? Que seria aí a quebra do sigilo da fonte. Boa noite, Paula. Boa noite, Segre, Augusto, Ana, todos que nos acompanham. O precedente está aberto. O risco é exatamente esse, a menos que alguém perceba que tem um elefante na sala. Eu fico imaginando qual deve ser o comentário ali na hora do cafezinho ou quando o ministro não está no gabinete entre os assessores do Alexandre de Moraes. Porque todos eles sabem, conhecem a lei e sabem que a legislação foi violada, a Constituição foi violada. Isso é um preceito fundamental, está no artigo 5º da Constituição. Eles sabem. O que pensa, por exemplo, ou o que pensam os assessores do Flávio Dino, o beneficiado pela medida do Alexandre de Moraes de forma absolutamente corporativista? Lá também tem um elefante na sala. Eles vão perguntar sobre o assunto. Aliás, tem um elefante na sala dentro do plenário do Supremo Tribunal Federal. Os outros ministros vão ficar falando o quê? Isso pode? Não, primeiro isso viola, sim. Isso viola completamente a Constituição, um preceito fundamental da Constituição. Na próxima sessão, ninguém vai tocar no assunto? Vão fazer que não existe? Porque essa é a lógica da fábula do elefante na sala, né? Pô, é um negócio gigante, todo mundo está vendo, mas todo mundo faz que não é com aquilo, não vamos falar desse assunto. Mas se não falar, o precedente está estabelecido. E aí, para aplicar isso em outro caso, é uma questão de dias, horas, seja lá o que for. Porque qual vai ser o limitador agora para o ministro Alexandre de Moraes, que tem tudo naquele inquérito 4781, esse desgraçado inquérito das fake news, o do fim do mundo, para usar uma expressão do ministro Marco Aurélio Mello. Cabe de tudo lá, ele pode colocar qualquer um lá. Mas ele já estava fazendo isso e muita gente se calou, ele já estava fazendo esse tipo de coisa. A própria apreensão do computador, dos 2 telefones e do HD do Pablo, jornalista maranhense, aquilo já era uma violação da liberdade de imprensa. Nós denunciamos aqui, insistimos, foi em março deste ano, né, Paulo? Foi em março deste ano. O que eles iriam fazer com aquele material? Está aí, buscar a fonte. Isso é violação claríssima da legislação brasileira. O Brasil hoje está exatamente no mesmo patamar do que de pior as ditaduras do século XX fizeram. Do que de pior. E do que as ditaduras ainda fazem hoje. Ou você acha que há respeito ao sigilo da fonte na China, na Coreia do Norte, em Cuba? Bom, se lá não tem nem liberdade de expressão e de imprensa, imagina a guarda do sigilo da fonte. Não, mas percebe onde é que nós estamos? Isso é um elefante enorme na sala, no gabinete do presidente Lula, porque o Alexandre de Moraes é a quem ele chama para tomar um cafezinho. O que o governo vai dizer? O governo vai defender o jornalismo? O que pensa a SECOM, por exemplo, a Secretaria de Comunicação, que lida com jornalistas todos os dias e passa, obviamente, office para vários desses jornalistas? Esse elefante na sala está no gabinete do presidente, no Supremo Tribunal Federal, nos gabinetes dos ministros, está ali. Parte da imprensa sonolenta começou a acordar, felizmente, porque essas coisas estão acontecendo desde 2019. E muita gente deixou de lado. Não, isso não é tão problemático assim. Claro que era problemático. Me permitam só para concluir uma frase. Não tem ligeiramente grávido, era uma música dos anos 80. Não está grávido, não está. Não tem ligeiramente uma violação à Constituição, ou violou ou não violou, e violou a Constituição. Nós já estamos numa ditadura, não tem meia democracia, tem meia ditadura. Isso tem, meia ditadura e avançando para piorar ainda mais. Augusto Nunes, boa noite. Boa noite, Paula, é a hora do basta, né? Boa noite, Paula. Piotto, Segre, sempre bem-vindo. Que Obrigado. Bom ter você por aqui. Ana, minha parceira querida, boa noite a você que nos acompanha. Essa é a hora do basta, né? Esse limite tem que ser estabelecido imediatamente e, em seguida, partimos para o avanço de que precisamos para restabelecer a normalidade. Esse inquérito precisa acabar. Esse inquérito, o caso das fake news, ele me coloca lá uma evidente irregularidade comprovada, que é o uso de carros oficiais, atribuído esse uso a um acordo entre tribunais. Se houve esse acordo, é ilegal. É ilegal.
Eu me lembro que nos anos 80, o editor de economia da Veja, Silvio Ferraz, ele estava saindo do Congresso e ele estava com pressa para ir para um determinado endereço, que tinha uma entrevista, então aí não passava táxi. Ele não teve dúvida, ele entrou num carro oficial, o motorista não entendeu nada, estava esperando um parlamentar, ele falou, vai para tal lugar. Ele disse, quem é você? Ele falou, eu sou um brasileiro, eu pago a conta aí, pode tocar. E o motorista levou. Ele falou com a autoridade que tem o pagador de impostos. Sim. Não pode usar carro oficial, é ilegal. Me bota como fake news. O Moraes está querendo fazer favores para pedir favores na hora da verdade. Vai ter que se explicar. Não existe um álibi para os 129 milhões de reais que ele recebeu para proteger um bandido. Então, ele é candidato a réu e não um jornalista e que não tem também foro privilegiado, está sendo julgado no lugar errado. Sim. O que ele pensa que é? Chega, deu, não pode mais fazer isso. As entidades jornalísticas que representam, deveriam representar a imprensa, finalmente começam a agir. Sim. Essa é a última barreira. Passou daí, isso não houve nem na ditadura do AI-5. Não houve. Eles foram longe demais. Esse inquérito é só um instrumento de intimidação, tá? É uma tortura moral. Ele tentar infundir medo em toda a população e medo acabou. Não estamos em 2022. O Moraes deve explicações à justiça. Não tem poder moral para julgar ninguém. E é isso. O Segré pediu para falar, agora deixa eu só trazer, Segré, porque está rolando uma coletiva de imprensa neste momento em Brasília justamente para tratar desse assunto. O deputado Gustavo Gayer está falando no momento, vamos acompanhar. Porque isso só acontecia porque tem aqui dentro um artigo que fala de sigilo da fonte, que agora não existe mais. Para entrar na conclusão, porque eu quero deixar que os meus colegas também participem desse momento, quando o ministro Alexandre de Moraes abriu o inquérito de ofício, o que não está na Constituição, a imprensa bateu palma, porque era contra seus adversários. Quando o ministro Alexandre de Moraes determinou a prisão de pessoas inocentes por um suposto golpe de Estado, a imprensa bateu palma, porque era contra seus adversários. Quando Alexandre de Moraes mandou derrubar milhares de contas e perfis nas redes sociais de pessoas críticas a ele, parte da imprensa, se não a maioria, bateu palma, porque era contra seus adversários. E agora? A imprensa vai bater palma? A imprensa vai aceitar calada isso? Porque colocaram na cabeça, eu entendo, o sistema de doutrinação, deputada, é impressionante. Colocaram na cabeça da nossa imprensa brasileira de que a direita é perigosa, a direita é contra a liberdade de expressão, a direita é contra isso. Mas nós estamos vendo pela primeira vez uma busca e apreensão numa fonte de um jornalista, e não foi a direita quem fez isso. Foi o grande herói da esquerda, o que vai tomar cafezinho com Lula, que faz jantar para Lula e Alcolumbre, no momento de eleição, enquanto quer derrubar e tornar inelegível o adversário do Lula. Há tempo do Brasil acordar. Há tempo da imprensa acordar. E eu, para terminar, ou vocês acordam, ou no futuro estarão escrevendo artigos em defesa do Alexandre de Moraes de dentro da cadeia. Obrigado. Estava acompanhando um pouquinho da coletiva de imprensa que acontece agora em Brasília, justamente tratando desse tema, e a gente vai seguir nesse assunto, porque agora a gente vai conversar com o advogado criminalista Roberto Delmanto. Muito boa noite, doutor Delmanto, seja bem-vindo em Oeste Sem Filtro, a gente agradece muito a gentileza de conversar conosco, a gente gostaria de seguir nesse assunto, abrimos o programa falando sobre essa quebra de sigilo da fonte, que é um direito protegido pela Constituição Federal, inclusive uma cláusula pétrea, e houve aí uma quebra desse sigilo, dessa garantia constitucional.
E a gente sabe que nenhum direito aí fundamental é absoluto, é necessário muitas vezes avaliar o contexto e o caso concreto. Eu gostaria de perguntar para o senhor em que situações excepcionais seria possível a gente chamar de violação do sigilo da fonte? Como é que o senhor enxerga exatamente esse caso envolvendo o jornalista Luiz Pablo? Foi um caso excepcional ou o senhor considera que houve aí um abuso por parte do ministro nessa decisão? Muito boa noite. Boa noite aos ouvintes da Revista Oeste. Olha, a questão é muito delicada, porque a Constituição da República é expressa ao resguardar o sigilo da fonte quando indispensável ao exercício da profissão do jornalista. É uma cláusula pétrea e é verdade que tudo no Brasil tem sido relativizado, né? No Supremo Tribunal Federal, aqui já está assentado que não existem direitos absolutos, que tem que haver a tal da ponderação de valores. O problema é que quando nós entramos nesta seara da ponderação de valores, se caminha para um campo subjetivo, né, de interpretações subjetivas. Não existem critérios aqui fixos, critérios claros do que seria, qual o valor que estaria sendo aí posto em xeque, se contrapondo a outro valor constitucional. Então, nós temos esta garantia do sigilo da fonte, quando indispensável o exercício da profissão do jornalista, e sem jornalismo livre não existe democracia. Este é um fato. A nossa democracia que está sendo posta em xeque a partir do momento que se atinge aí, busca saber o sigilo da fonte. Porque se um jornalista publica um fato ofensivo a uma pessoa, quem será responsabilizado criminalmente por calúnia, injúria, difamação e até neste caso que se imputa o crime de perseguição é o próprio jornalista. Agora, porque ele é o responsável por aquilo que ele publica, por aquilo que ele escreve. Agora, você buscar atingir aquele que teria lhe dado informações, isto realmente atenta contra a própria democracia, porque ninguém mais vai poder ser fonte de jornalista. E essa própria questão de busca e apreensão em profissionais, né, na residência, em escritórios, em meios de comunicação, para se buscar saber da onde que veio a fonte, isto é muito perigoso. Eu não concordo com esse tipo de decisão. Aliás, quantas e quantas vezes eu aqui no exercício da advocacia criminal fico sabendo das notícias de processos, de inquéritos que estão sigilosos e que o jornalista tem acesso. Isso é corriqueiro no nosso país, a gente sabe, todo mundo sabe, não é? Muitas vezes informações são vazadas pelo próprio Ministério Público, outras pela própria polícia, por alguém lá de dentro, porque a coisa está em sigilo. Casos em que advogados das partes contrárias. Então, assim, existe um crime de violação de sigilo quando está em segredo de justiça. Agora, para se atingir essa investigação de quem violou o sigilo, aí se busca romper a garantia constitucional do sigilo da fonte do jornalista. Quer dizer, eu entendo que a garantia do livre exercício da profissão do jornalista, do que pressupõe o sigilo da fonte, não pode ser mitigada, relativizada, sob o pretexto de apurar um crime de perseguição. Porque qualquer autoridade que venha a ser alvo de uma matéria jornalística, de uma, duas, três matérias jornalísticas, a primeira coisa que ela diz é: estou sendo vítima de perseguição desse jornalista. Então, assim, fica complicado, fica difícil. Então, eu realmente não concordo com essa decisão e tendo a interpretar esta garantia como absoluta. Realmente, a única possibilidade de violação do sigilo da fonte, por exemplo, é se haveria risco de vida
Por exemplo, um jornalista, resolve entrevistar um sequestrador ao vivo. Aí sim, nós temos um perigo de risco à vida de uma pessoa. Aí é um valor que se sobrepõe, neste aspecto específico, à garantia constitucional do sigilo da fonte. Então, Não é o caso, mas né? tem que ser situações muito delicadas e pontuais, que não é o caso destes autos, né? Dessa situação aqui posta. Perfeito, doutor Delmanto. Eu vou incluir também os meus parceiros de bancada nessa conversa. Augusto Nunes. Doutor Delmanto, muito obrigado pela entrevista. Eu só queria registrar um fato. Nós sabemos, por exemplo, que o ministro Moraes é fonte de jornalistas da Globo. Sabemos quais conseguem com ele informações desse tipo. Quer dizer, o senhor acha que ele não sabe que ele também serve de fonte, que pode ser enquadrado no crime que não existe, que ele tenta enxergar agora? Ele não sabe disso? Augusto, é muito delicado aqui, né, nós fazermos assim acusações dessa maneira, assim, mas aqui eu tenho um pouco de reserva quanto a isso. Mas, Augusto, eu digo o seguinte: a democracia está sendo posta em risco com essa decisão, porque ela pressupõe o livre exercício da profissão de jornalista. E segundo, eu acredito que o ministro Alexandre talvez não tivesse assim ciência da repercussão que essa sua decisão tomou em toda a mídia nacional. E não só, uma preocupação que está extrapolando o nosso país, porque o Brasil, infelizmente, tem passado por tempos muito difíceis na questão de censura, não é? Na questão de banimento do uso de redes sociais, que não está no Código de Processo Penal, são medidas cautelares que impedem as pessoas de acessarem as suas redes sociais, e isso não está em lei nenhuma do Brasil. Eles invocam um chamado poder geral de cautela, que vem lá do processo civil, que não é do processo penal. Toda restrição à liberdade, inclusive a liberdade de se manifestar, e hoje ela pressupõe o uso das redes sociais, ela teria que estar tipificada, escrita no próprio Código de Processo Penal como uma medida cautelar nesse sentido, e não existe, Augusto. Então, assim, se criou a censura no Brasil, várias pessoas impedidas de se utilizar as redes sociais, ou seja, não se pune pelo que ela falou, mas você proíbe a pessoa de ter acesso e de continuar falando. Você pressupõe que ela irá cometer novos crimes ao se utilizar das redes sociais. E isso tem um paralelo com esse caso da fonte do jornalista, não é? Então, e como eu disse, quantos casos é o próprio Ministério Público que cede informações sigilosas? Nossa, isso é um dia após o outro. Polícia vaza. Então, é muito delicado isso, e realmente a situação é gravíssima, demanda realmente assim a cobertura da imprensa nesse sentido e o repúdio de decisões como esta, que várias entidades de jornalistas já estão se manifestando nesse sentido. Perfeito, doutor Delmanto. Adalberto Piotto também está aqui comigo na bancada, tem uma pergunta para o senhor. Doutor, boa noite. Muito obrigado por nos atender aqui em OS Sem Filtro. Na sua opinião, o que falta para ter, digamos, eu vou usar uma expressão mais forte, mas, enfim, pode amainá-la se o senhor preferir, uma revolta diante de um ato ditatorial? Nós estamos aqui com uma clara violação à Constituição brasileira. O Constituinte não permite isso, não permitiu isso e deixou isso claro numa cláusula, que o senhor lembrou, Petra, é um direito fundamental. O que falta para ter uma reação? Porque, recentemente, a gente viu a OAB indo de cabeça baixa conversar com o ministro Moraes, apesar das violações virem desde a instalação do inquérito 4781, o das fake news, lá em 2019. Nós estamos há 7 anos com isso. Agora chegou, digamos, deu um passo ainda pior, mais grave. Mas o que falta para ter uma reação mais encorpada, de dizer, chega, basta, ninguém aguenta mais isso, o ministro não pode fazer isso, tem que ser afastado. O que falta mais? Nós temos uma questão estrutural no Brasil, Piotr, que, assim, o Supremo Tribunal Federal se transformou numa delegacia de polícia.
essa é a realidade, não é? Com esse foro por prerrogativa de função que foi alargado, casos que não deveriam estar sendo julgados de forma alguma no Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo, o regimento interno lá é expresso crimes cometidos na sede do Supremo Tribunal Federal. Isso já foi muito debatido nas questões de 8 de janeiro e outras e tantos no inquérito da fake news, mas o Supremo fala por último. O Senado da República, como nós já sabemos, isso já foi muito vinculado, tem se restado inerte, né? Uma apatia impressionante nesse sentido, que o único órgão hoje constitucional que pode colocar limites ao Supremo Tribunal Federal é o Senado da República. Agora, eu defendo duas coisas, né? Primeiro, na questão da OAB, Piotr, que nós deveríamos ter eleições diretas para o presidente do Conselho Federal da OAB. Não é? Porque a partir do momento que... Imagine que a principal entidade da advocacia, a Ordem dos Advogados do Brasil, dentro de um Estado democrático de direito, não tem eleições diretas. É algo inacreditável. A eleição é indireta. São os conselheiros federais que elegem o presidente do Conselho Federal. Isso é um absurdo. Hoje nós temos tecnologia, o advogado vota pelo celular. Tem que ter eleição direta, porque tendo eleição direta para o presidente do Conselho Federal da Ordem, ele presta contas para os seus eleitores, por mais de 1.400.000 advogados no Brasil. Então, há uma falta aí de legitimidade, de comunicação, porque os profissionais da advocacia ficam realmente muito frustrados. Grande parte dos profissionais da advocacia encontram-se frustrados aí com o Conselho Federal da Ordem, com o presidente da Ordem. Eu entendo que a Ordem deveria atuar de forma muito mais enfática. E tem essa questão estrutural. E uma outra questão estrutural, eu defendo que se for mantido o foro por prerrogativa de função, ok, um juiz de primeiro grau não pode julgar um ministro, um juiz de primeiro grau não pode julgar um deputado federal, um senador, mas deveria ser o Superior Tribunal de Justiça. Não deveria ser o Supremo. Deveria ser sempre o Superior Tribunal de Justiça. E aí o Supremo funcionaria como uma corte recursal. Você tem o direito de apelar, você tem o direito de recorrer. O que acontece no Supremo? Que não cabe habeas corpus contra ato de ministro. Não cabe mandado de segurança contra ato de ministro. Cabe um agravo regimental que o ministro não tem prazo para levar a julgamento. Então fica difícil. Nós precisaríamos ter uma reforma constitucional para deslocar do foro prerrogativa de função do Supremo para o Superior Tribunal de Justiça, e nós precisaríamos ter eleições diretas para o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Eu acho que essas são questões muito importantes, e outra também, não é? Eu entendo que a própria eleição do Procurador-Geral da República deveria se respeitar a lista tríplice do próprio Ministério Público. Aqui, o presidente da República pode escolher qualquer procurador da República, ou promotor, procurador de justiça, que lhe aprouver, e desconsiderando a lista tríplice que é enviada pelo Ministério Público. E nós deveríamos ter também a impossibilidade de se nomear um procurador-geral da República que tenha exercido algum cargo no Poder Executivo. E mais, também para ministros do Supremo Tribunal Federal, eu defendo que jamais poderia indicar um ministro supremo que tenha exercido cargo de ministro dentro do próprio governo daquele presidente que o indica. Perfeito. Doutor Delmanto, uma última pergunta rápida, só voltando aqui ao caso do jornalista Luiz Pablo, a decisão do ministro Alexandre de Moraes que culminou aí nessa medida de busca e apreensão na casa da fonte do jornalista. Se a gente fosse pensar no curso natural do processo de uma investigação, haveria uma alternativa, por exemplo, buscar os órgãos que teriam vazado as informações em relação aos carros oficiais usados pelo ministro Flávio Dino antes de partir para uma medida como essa? Qual seria o curso natural? Porque aí me parece que há uma inversão, né, no curso probatório da investigação de direto quebrar um sigilo da fonte antes de, por exemplo, buscar esses órgãos que poderiam informar, né, sobre possíveis vazamentos em relação a informações do ministro Flávio Dino. Olha, eu entendo, antes de mais nada, que não há essa possibilidade.
o sigilo da fonte, ele há de ser resguardado de toda e qualquer forma. Mesmo que se quer buscar a violação de segredo de justiça, se quer se buscar como que isso aconteceu, isso não se pode, não dá para se investigar. Há uma barreira intransponível. A única exceção que eu vejo aqui é uma hipótese, por exemplo, como eu disse, de um sequestro com risco à vida da vítima, se entrevistar um sequestrador, uma questão que tenha realmente, esteja intimamente ligada à segurança nacional, uma questão ligada a terrorismo. Precisaria ser um bem, uma necessidade premente, urgente, de se proteger a vida de uma pessoa, de se proteger um crime que esteja sendo cometido, mas que afete a liberdade também de uma pessoa que esteja em cárcere privado. Para mim, a única exceção é isso: sequestro, cárcere privado, risco, sabe, violação sexual. Por exemplo, se vai se entrevistar um jornalista aí absolutamente antiético, vai lá e entrevista um pedófilo que esteja aí fazendo filmagens de crianças, um absurdo desse, aí sim se poderia violar, porque tem que se ponderar com valores que digam com a vida, com a liberdade, com a questão de terrorismo, porque para se investigar violação de segredo de justiça, ou então um alegado crime de perseguição. Quer dizer, todo jornalista que faça uma série de matérias apontando determinada autoridade pública estaria perseguindo. Então, nós realmente, eu entendo que é inviolável o sigilo da fonte, salvo essas exceções que eu me manifestei. Agora, para investigar crime de violação de sigilo funcional, crime de violação de segredo de justiça, não se admite esse tipo de relativização do sigilo da fonte, também ainda mais para crime de perseguição. O jornalista que tem que ser responsável por aquilo que escreve. Perfeito. Deixa eu agradecer muito a gentileza do Dr. Roberto Delmanto Júnior, advogado criminalista, de conversar conosco hoje em Oeste Sem Filtro. Muito obrigada. Uma boa noite para o senhor. Até uma próxima. Boa noite. Até a próxima. 18h22. Antes da gente ir para o intervalo comercial, antes de eu fazer aquele convite clássico e diário para você também participar do nosso programa, deixa eu aproveitar, a Ana fez uma lembrança, a gente já exibiu aqui em outras oportunidades um vídeo do então deputado federal Daniel Silveira, do PL do Rio de Janeiro, fazendo um alerta de que essa escalada arbitrária do Supremo Tribunal Federal poderia desaguar nisso que a gente está acompanhando, aliás, que a gente tem acompanhado ao longo dos anos. A gente vai revisitar esse vídeo. O Alexandre de Moraes já desbordou todas as legalidades constitucionais e tem a mídia aplaudindo isso ainda, gente. Vocês não vão acordar, não? Vocês não estão vendo que é um único ministro fazendo um bando de atrocidade jurídica, que qualquer aluno do primeiro período de direito sabe que está errado, e vocês estão aplaudindo ainda? Vocês sabem o que está acontecendo? Vocês sabem o que vai acontecer daqui a 10 anos se houver essa escalada por uma única pessoa na corte? Ele tem 8 pedidos de impeachment, 9 com o que eu protocolizei hoje. Vocês sabem como que nasceu o inquérito 4781? Vocês têm ideia do que é? Nasce de ofício. Não pode abrir inquérito de ofício. Eles usam o artigo 43 do Regimento Interno do STF. Eles falam que o crime, quando é cometido nas dependências do Supremo, pode-se abrir um inquérito como qualquer tribunal, ok, concordo. Mas em acórdão, eles confundem jurisprudência com dependência. Não tem nada a ver. Isso é pueril, isso é inepto. Qualquer um sabe que não existe esse tipo de interpretação jurídica. O regimento deles é diante da Constituição de 88, à luz da Constituição de 69. E eles não aplicam mais a lei, que é pátria, que é o Código Penal e Processo Penal. E está todo mundo aplaudindo, gente. Ele está prendendo parlamentar por opinião. A letra de lei é taxativa, não há interpretação. Qualquer imbecil sabe isso. Desculpem o termo. Pois é, Ana, está todo mundo aplaudindo, não, porque a Oeste, desde essa época aí, já estava apontando para os arbítrios, né, a escalada autoritária do Supremo. E esse vídeo, Paula, ele é bem mais longo, é uma entrevista riquíssima que vale a pena a nossa audiência procurar ali nas ferramentas de busca, porque na época o então deputado Daniel Silveira, ele diz com todas as letras: vocês estão achando que isso vai parar aqui? Que isso vai parar em mim? Que isso vai parar em um lado? Não vai. Isso ele fala claramente. Isso que está acontecendo, essa perseguição, vai chegar
em todos vocês. E chegou, Paula. Ele até fala ali 10 anos, não, 7 anos, 6 anos, 7 anos. Chegou em todo mundo. E agora? A questão é essa. E agora, Paula? Até quando o Senado brasileiro vai permanecer de joelhos a essa tirania do judiciário? E o filho do presidente Lula, o Lulinha, mudou o endereço comercial da empresa que mantém em Madrid. A mudança ocorre em meio ao avanço de investigações que envolvem o empresário no Supremo Tribunal Federal. A Sinapta, empresa de consultoria informática, passou a funcionar num prédio localizado numa região valorizada da capital espanhola. O novo endereço fica num complexo de escritórios compartilhados. Os valores divulgados para o local variam de cerca de 129 mil a 480 mil reais por mês, de acordo com o tamanho do espaço. Não há informação sobre qual estrutura é utilizada por Lulinha, nem sobre o valor efetivamente pago por ele. Com a alteração, Lulinha também passou a administrar sozinho a empresa, que tem um capital social de 3 mil euros, o equivalente a cerca de 18 mil reais. Lulinha é alvo de diferentes investigações da Polícia Federal que tramitam no Supremo. Investigadores receberam recentemente informações de que o filho do presidente seria sustentado na Espanha por uma empreiteira que mantém contratos bilionários com o governo federal. Essas informações ainda estão sob apuração. A defesa de Lulinha foi procurada para explicar a mudança do endereço comercial da empresa, mas não se manifestou até o momento. Segre, chama atenção aí essa mudança de endereço no meio desse furacão que vive aí o Lulinha, com 3 inquéritos abertos para investigar tráfico de influência. A gente lembra que o vice-presidente nacional do PT, o Washington Quaquá, disse que o Lulinha estaria vivendo em condições espartanas em Madrid, mas chama a atenção que é um endereço ali bastante valorizado na capital espanhola. É uma família de sacrifícios, porque o presidente Lula disse que é desumano morar no Palácio da Alvorada. Agora, Lulinha muda de endereço para um endereço claramente caro. Não acho que ele vai pagar esse valor por mês, mas mesmo assim, em função do que está sendo investigado, seria muito prudente que ele explique um pouco o que ele está fazendo aí, que prestação de serviço está dando, quais são as aptidões que ele tem como técnico de não sei o quê, para poder explicar o que ele faz na Espanha, para que ele foi na Espanha. É o primeiro presidente, o filho do presidente do mundo, que aproveitando o que o pai é presidente para ir embora. Geralmente fica, salvo que alguém avisou, dizendo o bicho vai esquentar aqui, é melhor picar a mula. Mas eu celebro que o Lulinha, que não fala bem o português, agora não fala castelhano também, possa estar aí crescendo nos negócios. Finalmente, segundo o pai, ele é o Ronaldinho dos negócios. Então, deve ter muito sucesso na Espanha, provavelmente. Pois é, Piotr, e tem essa apuração que surgiu aí recentemente que uma empreiteira estaria sustentando a vida espartana, precária do Lulinha na Espanha. Ainda está sob investigação, claro, mas é uma hipótese que está na mesa, já que ele também surgiu no inquérito ali do INSS recebendo mesadas, né, de 300 mil reais, também é uma linha de investigação da Polícia Federal. Então, é tudo muito nebuloso, de onde vem o dinheiro e como vive, né? Como vive, o que come, né? Por onde anda o filho do presidente Lula. O único lugar que o Lulinha deveria estar é no Brasil, respondendo às acusações que ele tem hoje. São investigações sérias. Essas investigações estão no gabinete do ministro André Mendonça sobre os desvios do INSS. É lá que ele deveria estar. Não deveria estar na Espanha, não. Aliás, ele foi na Espanha quando começou essa investigação. Já saiu, foi rápido. Por que foi para a Espanha? O que tem tanto na Espanha? Poderia ficar aqui, poderia mudar de estado, mas está no Brasil. Se o Lula está tão interessado que o filho dele esclareça as coisas, então manda voltar para o Brasil. Porque tem brasileiros que não podem voltar para o Brasil porque não serão presos, mas por absoluto abuso do Supremo Tribunal Federal. Aí nós estamos falando de exilados políticos no Brasil. No caso do Lulinha, não. Ele foi lá porque ele não quer responder. E não é porque ele vai ser preso, não. É que não quer nem responder ao caso. Ele tem que estar no Brasil. E se tiver essa empreiteira não entra para financiar nada espartano. Então, né, sabe-se lá se o Lulinha sabe o significado de espartano também, né? Diga, Augusto. Eu tô intrigado com isso. Que será? É Washington Quaquá, né? Que usou a expressão. O que será que ele acha que é espartano? Pois é.
Né? Espartano deve ser o sítio também, Atibaia. Isso. Coisas desse tipo. Confundiu com nababesco. Exatamente. Esse Lulinha é um prontuário ambulante, né? Desde que deixou de ser monitor, né, do zoológico. Eu imagino a ala de que ele cuidava, o que ele fez com animais aí que não falam, né? Eu desconfio do Lulinha desde o tempo do zoológico. Ele se mete em confusão, ele é relativamente moço. Ele se mete em confusões desde o berço, se você olhar a capivara dele. E continua, está lá na Espanha, mudando de endereço, lidando com como é que é? A maconha. Cannabis. Não, então, a cannabis é a maconha. Sim. Quando se presta a bandalheiras aí de bandido de 5 estrelas. É isso aí. E os caras estão com pena do Lulinha, não falam uma palavra Nada. em espanhol. Não falam uma palavra, nem cadeia. Ele sabe como é que é em espanhol. Agora a gente muda de assunto para falar do pai do Lulinha. Continuamos na sessão político-policial. Exatamente. O Lula se reuniu hoje com Davi Alcolumbre no Palácio da Alvorada pela segunda vez em uma semana. O encontro durou por volta de 2 horas no Palácio e teve a participação da líder do governo no Senado, Tereza Leitão, e também do ministro da Secretaria de Relações Institucionais, José Guimarães. Lula pediu ao Alcolumbre que destrave no Senado 2 das principais pautas do governo para este segundo semestre. A proposta que prevê o fim da escala 6x1 e a PEC da Segurança Pública, já aprovada pela Câmara. A proposta sobre segurança busca integrar as polícias no combate ao crime organizado. Alcolumbre deu sinais de que a PEC da Segurança Pública pode ser votada em plenário antes das eleições. Já a proposta que prevê o fim da escala 6x1 deve ter a tramitação destravada, mas sem previsão de votação ainda neste ano. O ministro José Guimarães, ao final do encontro, destacou que as relações entre Lula e Alcolumbre foram retomadas. Esforço concentrado. Portanto, as relações estão retomadas, terão novos encontros, né, daqui para o final de semana, e a ideia é a gente consolidar esse diálogo que na Câmara já está a 100%, e nós queremos que, sob a liderança da senadora Tereza, também no Senado fique 100% como está na Câmara. Foi essa reunião produtiva. Eu estou feliz, porque foi uma coisa que vocês sabem que nós pedimos muito ao presidente desde que ela foi indicada líder. Recebe o Alcolumbre, conversa, e eu acho que a institucionalidade está reconstruída e nós temos que comemorar. Isso é bom para o país e é bom para o parlamento. Já a senadora Tereza Leitão garantiu que depois do encontro as pautas serão destravadas. Se vocês disserem assim, qual é a mensagem principal deste processo todo? Está tudo destravado. Quem é essa, Augusto Nunes? Essa é a Tereza Leitão, que é a líder do governo no Senado, que substituiu Jacques Wagner. Só pergunto para você e para o Segredo também, que apresenta um programa, né, com um brilho ali, o Faroeste é Brasileira. Vocês não têm a sensação de que vocês estão editando um programa de polícia? Sim. Não, parece chamada em pátio de polícia e metade de comédia, né? A turma que apareceu em sequência agora, se você falar o nome num pátio de cadeia para conferir quem é que fugiu ou não, todo mundo vai achar que o nome é mais que justo, a presença dele.